Samuel Lima, boa noite. Rogério, a Inglaterra pode punir a Venezuela? Olha, eu não sei. O pessoal vocês querem muito saber sobre essa questão da Venezuela. O que dá para saber até aqui, gente, é o seguinte. Na Venezuela, o plebiscito, conforme esperado, apesar de não ter tido uma enorme participação, mas teve uma participação razoável, deu lá com mais de 95% todas as questões em favor da questão da incorporação do Essequibo. Isso quer dizer que a Venezuela vai invadir o Essequibo? Não creio. Nesse momento, eu não creio. Agora, existem muitos interesses relativos à questão do petróleo no Essequibo. Lá você tem a ExxonMobil, lá você tem interesse da Shell, lá você tem a Ratio israelense, né? Então, você tem muitas empresas ali que têm blocos já dados, né, para a sua exploração pelo governo da Guiana. A questão, sob o ponto de vista do direito internacional, ela é muito complexa, porque se você for pegar pelo direito internacional, você tem que estabelecer um corte. Por exemplo, o Amapá. O Brasil teve uma contenda em relação ao Amapá, mas o Brasil prevaleceu. Quando o Brasil teve a contenda em relação ao Pirara, que muita gente fala, o Brasil não prevaleceu. O Brasil perdeu 2/3 da área em contenda e a Grã-Bretanha ficou com 1/3, porque a Guiana era então Guiana inglesa. Só que isso foi arbitrado pelo rei Vitório Emanuele, lá por volta de 1903, 1904. O Brasil herdou essa contenda, que era uma contenda de Portugal com a Inglaterra. Vou contar uma coisa para vocês que vocês ainda não ouviram em nenhum canal, ou acho que vocês não ouviram, né? Essa região do Essequibo era a região do Essequibo e Demerara, né? Por isso que tem o açúcar Demerara. Era a região do Essequibo e do Demerara. Essa região do Essequibo e do Demerara, ela era, lá por volta do século XVIII, propriedade da Holanda. Era propriedade da Companhia das Índias. Tá? Era propriedade da Companhia das Índias. Depois você teve a presença britânica, depois você teve a contenda, porque os britânicos, quando eles chegaram na região, na fronteira, eles entraram, né, isso antes do Pirara, né, porque tem muita gente falando do Pirara, eles entraram no Pará e eles vieram com geógrafos, com missões de religiosos e tudo mais, e inclusive eles conseguiram criar uma consciência na liderança dos índios, na liderança dos índios, sob o ponto de vista religioso, que fez com que os índios, quando foram chamados pelo rei Vitório Emanuele como árbitro para manifestar seu interesse em participar de um Estado brasileiro, então brasileiro já independente, do Império, né? Na época já era a República, da República Brasileira ou da Grã-Bretanha, eles disseram, não, nós queremos participar da Grã-Bretanha, porque eles fizeram, né, essas missões fizeram com que as lideranças indígenas, não sei se teve suborno também, pode ser, mas que eles aderissem à religião da coroa britânica. Né? E quando eles chegaram no Pará, eles foram recebidos com portas abertas, porque ninguém imaginava que eles tinham vindo para cá com interesse a priori, né, ou se imaginava, estavam no bolso, né, de conquistar terras. Então, o Brasil, quando perdeu 2/3 do Pirara para a então Guiana Inglesa, ele perdeu o acesso à Baía do Essequibo e ele permitiu à Grã-Bretanha acesso à Baía Amazônica. Agora, também não é hora de nós falarmos em reaver o Pirara. Isso é uma loucura. Tem gente que está falando em reaver a Cisplatina, que é o Uruguai. Né? Essas contendas todas, elas podem lembrar, de certa forma, né? Até aqui roubando um pouco da conversa que eu tive informalmente com o Fábio Reis Viana, do contexto geopolítico, que ele deve publicar alguma coisa a esse respeito, elas podem lembrar, eventualmente, uma aventura do Maduro, se acontecer, se for para o caminho da solução militar, que termine, não como Saddam Hussein, mas eventualmente como Solano Lopes. Né? Porque o interesse das petrolíferas ali é muito grande. E esqueçam a ideia que a Rússia e a China vão vir para a Venezuela para defender a Venezuela. Isso não existe. Isso não existe. Primeiro porque não há condição material para isso. Não há condição material. E além de não haver condição material, não há interesse nesse tipo de enfrentamento na América do Sul. O que pode haver, e isso não seria do interesse do Brasil, que uma exacerbação do conflito leve ao estabelecimento, eventualmente, de base dos Estados Unidos ou base britânica na República da Guiana, e mais especificamente nessa região do Essequibo, o que aí, efetivamente, não é do interesse do Brasil. Então, nosso interesse é que não haja nenhum tipo de conflito. Agora, se em algum momento houver possibilidade política de solução desses casos em prol da Venezuela, em prol do Brasil, em prol de outras soluções, aí é outro capítulo, mas guerra nós não queremos. Guerra nós não queremos. E se o Maduro cometer, o que eu julgo uma imprudência de cometer,
a invasão do Essequibo, certamente custará caro ao Maduro, certamente custará caro à Venezuela e também, de alguma forma, prejudica o Brasil. Nenhuma solução militar, no contexto em que a situação se apresenta, é do nosso interesse. Agora, se for uma solução negociada, diplomática, que possa restituir de alguma forma a validade, que hoje praticamente não existe, dessas instituições multilaterais, se bem falidas, não é questão de recuperação judicial. Elas não podem ser encerradas. Porque se elas forem encerradas, valerá a lei do mais forte, o caos total, né? Que é o que, de alguma forma, já estamos testemunhando em algumas regiões do mundo. No caso dos palestinos, no caso dos armênios da República de Nagorno-Karabakh, não é? Que são vítimas ou foram vítimas de limpeza étnica, de assassinatos e tudo mais, e pelas organizações multilaterais não funcionarem, sabe? Então, dentro dessa premissa, complicado, não é?